Olá! Nesse ano de 2026, as urnas eletrônicas completam 30 anos. Foi em 1996 que o Brasil começou a colocar em prática esse projeto que, 3 décadas depois, coloca o país como referência mundial. Mas apesar do êxito, ao longo desse tempo, nos últimos anos, as urnas eletrônicas vêm sendo questionadas, colocando em dúvida a segurança do nosso processo eleitoral. Então, para desmentir informações falsas e esclarecer algumas dúvidas, recebemos Jorge Maciel, secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Mas antes de iniciar essa nossa conversa, vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco Especial Eleições. Hoje vamos falar sobre as urnas eletrônicas e a segurança do processo eleitoral brasileiro. Nosso convidado é Jorge Maciel, secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRE de Pernambuco. Jorge, seja muito bem-vindo aqui à Opinião Pernambuco. Eu queria começar te perguntando, em que contexto surgem as urnas eletrônicas? As urnas surgem como sendo uma resposta da Justiça Eleitoral em tentar automatizar um processo que antes era manual, e um processo manual está sujeito a falhas não intencionais, de manipulação dos votos em papel, etc. E aquelas intencionais que a gente sabia que era quando na hora da contagem as pessoas tentavam ler de uma forma diferente, alterar mapas eleitorais. Então a urna, na realidade, ela é a resposta da Justiça Eleitoral para justamente eliminar toda e qualquer possibilidade de manipulação dos votos. E ela foi uma escolha de extremo sucesso, tanto que a gente já está aí com 30 anos, né, de urna eletrônica. 30 anos de urnas eletrônicas. Uma informação que se ventilou, que inclusive a Justiça Eleitoral desmentiu, é que as urnas seriam fabricadas na Venezuela. Quem é que fabrica as nossas urnas que a gente utiliza nas nossas eleições? Para começar, assim, vou voltar um pouquinho no tempo, né? 30 anos atrás, quando a Justiça Eleitoral quis produzir urnas eletrônicas, a primeira coisa, não é uma urna que exista no resto do mundo, é um projeto nacional, é um projeto, inclusive, de orgulho nacional. Ele foi feito pela Justiça Eleitoral juntamente com órgãos do Exército, inclusive, a gente teve Aeronáutica, IME, INPE, especialistas, engenheiros dessas entidades, junto com a Justiça Eleitoral, junto com o Ministério das Comunicações, etc. E formou-se um grande time para poder construir o projeto da urna eletrônica, que é um projeto nacional voltado para eleições brasileiras, né? E aí essas urnas começam a ser fabricadas no Brasil, e até hoje é assim, essas urnas são fabricadas aqui sob nossas especificações. Esse é o modelo 2020 e o modelo 2022, são os modelos mais novos, fabricados em empresas nacionais com toda a supervisão da Justiça Eleitoral. Então, assim, não tem nada que esteja fora do nosso controle. Então, tudo ali é fiscalizado. Tudo é fiscalizado e assim, a gente fala assim, a urna é um computador dedicado para ser urna, mas assim, ele não é igual a um computador normal, porque ele tem perímetros criptográficos, ele tem uma parte de autenticação toda que é de segurança nacional. Inclusive, a Justiça Eleitoral, ela tem hoje convênio com a ABIN, com a Agência Brasileira de Inteligência. A gente tem hoje protocolos sendo feitos entre a gente e a ABIN, com outras entidades, e a gente acha que talvez hoje seja o maior utilizador de chaves criptográficas do Brasil. A gente tem hoje quase mais de 550 mil urnas no Brasil, cada uma com mais de 8 chaves criptográficas, que fazem com que a gente seja o maior usuário das chaves com mais bits do Brasil. Vamos lá, vamos falar um pouco da preparação, né, das urnas antes do dia da eleição. Como é que ela é preparada? Eu sei que tem uma cerimônia, né, primeiro de lacração, né, do sistema. Como é que acontece? Em que momento acontece? Sim, uma coisa importante já para a gente esclarecendo a quem está assistindo é que o Brasil tem uma forma própria, né? A primeira coisa é que o Brasil tem uma justiça eleitoral. Muitos países nem têm isso, né? E aí a gente tem uma justiça eleitoral que é nacional. Significa dizer que cada estado, em todo lugar, as eleições acontecem de forma igual, diferente de outros países que têm regras próprias por estado. Então, a Justiça Eleitoral é um órgão que controla toda a eleição no país, com procedimentos específicos.
todos esses procedimentos são procedimentos públicos, são cerimônias públicas. Não há nada feito escondido, que as pessoas não tenham acesso. Então, todo o nosso processo é fiscalizável, é auditável, é público. E ele começa, na realidade, o primeiro insumo maior para a gente fazer uma eleição é o cadastro de eleitores. Né? A gente tem aquela campanha de tirar título, de atualizar, etc. Esse é o nosso primeiro grande insumo, que é os eleitores. O segundo grande insumo nosso é um segundo cadastro, que é o cadastro dos candidatos. Ele vai terminar, inclusive, agora no dia 15, sábado, dia 15, é o dia do fechamento. Então, assim, quem se candidatou, se candidatou. Quem não se candidatou, não se candidata mais. Então, a gente passa por esse... Assim, o primeiro, tem os candidatos, tem aqueles que a gente vai bater, tem gente que está tirando título em outro estado, mas tem em outro. Então, a gente vai fazer todos esses batimentos. Com os candidatos é a mesma forma. Dia 15, agora de agosto, a gente encerra esse cadastramento. E aí vai se ver, por exemplo, vai ter candidato que vai ser... pode não conseguir ser, o juiz vai decidir se ele se tem ficha limpa, etc. Né? E aí, depois a gente vem com a parte dos softwares em si, que também são softwares nacionais, todo o controle é nosso. Não está rodando aqui um sistema operacional estrangeiro, nada disso. Ela usa até um que a gente chama UE Linux, então assim, é um Linux feito pela Justiça Eleitoral para rodar nessas urnas, todo o controle é nosso. E esse é o terceiro insumo. Então, quando a gente soma esses três, né? E aí, como as urnas, a gente não chegou num ponto que as máquinas pensam por si só, elas executam aquilo que o software foi programado para executar, e isso são os códigos-fontes, que se fala muito assim, tem um código-fonte que não é aberto. Isso é outra grande desinformação. A gente abre com 1 ano de antecedência, então tem vários órgãos que são fiscalizadores da Justiça Eleitoral, Congresso, CREA, Ministério Público, universidades, eles fiscalizam o processo, e eles têm acesso a esses fontes, esses programas, já com 1 ano de antecedência. Então, em outubro de 2025, a gente já abre para eles e a gente faz uma coisa bacana que eu não conheço nenhum outro país que faça, nem nenhuma outra entidade que faça, que é um teste público de segurança. Então, a gente faz um grande evento nacional, é um teste público com resultados públicos para poder fazer com que academias, Polícia Federal, quem quiser e tiver um plano de teste, para tentar vulnerabilizar as urnas, ele vem para um espaço lá no TSE, lá em Brasília, para tentar vulnerabilizar, e a gente mostra sempre todos os resultados. Até hoje ninguém nunca conseguiu. Ou seja, vocês reúnem um pessoal para tentar um grande hackear a urna e ninguém nunca conseguiu. Não, assim, vocês nunca viram dizer assim, o banco está colocando caixa eletrônica à prova para ver se alguém consegue roubar o dinheiro. Assim, e veja, e é numa condição, né, porque uma coisa é você dizer assim, eu pego um caixa eletrônico, levo para um local e vou tentar abrir esse caixa. Outra coisa assim, vá fazer isso dentro do banco, né? Aí você já tem outro grau de dificuldade. A gente tira as urnas do ambiente dela, normal, ela vai para um ambiente controlado. As pessoas têm acesso a tudo, então tentam congelar a urna, tentam fazer assim. Tem todo tipo de teste que a gente deixa as urnas serem submetidas, né? Para poder a gente aprender e identificar se houver uma possibilidade de fraude, de vulnerabilizar as urnas, mas isso nunca foi conseguido até hoje. O sistema, por exemplo, que a gente vai usar agora, nessa eleição de 2026, é o mesmo sistema do que a gente usou na última eleição de 2 anos atrás ou não? Isso sempre é atualizado? Essa é uma pergunta interessante. Aí as pessoas dizem, são as mesmas urnas, mas não são os mesmos programas, porque a cada eleição a gente vai aprendendo e vai evoluindo. Por exemplo, para essa eleição aqui, agora, a gente tem uma inovação interessante. Assim, além das inovações de softwares que a gente vai aperfeiçoando, os sistemas internos, etc., a gente tem uma evolução que é o fluxo da votação. O que é que acontecia muito? E acontecia muito e é fonte de muita desinformação. O eleitor, muitas vezes o eleitor analfabeto, ou aquele eleitor que nem lê direito, ele já chega querendo votar para presidente. Então a urna abre, ela abre com um deputado. O deputado tem mais números, ela digita 2 números só, 2 algarismos, e dá um enter. Aí diz, não apareceu a foto, a urna me roubou. Mas óbvio, a urna está dizendo para ele assim, olha, você vai votar na legenda. E a pessoa confirma. Quando ela confirma, ela perdeu o voto. Aí diz que não votou, mas é justamente porque ela está votando para o candidato dela na posição errada. Então, o que é que a gente fez? A gente colocou um fluxo aqui em cima, que eu posso até mostrar depois. Nesse fluxo ele vai mostrando onde o eleitor está, mas isso vai aparecer na tela do mesário também. Porque o que é que acontecia muito? A pessoa dizia assim, eu estou botando meu número aqui, não está aparecendo a foto, a urna está roubando, bababá. Então o mesário vai dizer assim, senhor, sempre, porque a cabine é indevassável. Então o mesário não poderia se dirigir.
Mas ele vai poder dizer agora, olhando assim, ó, você está no campo de deputado federal, por exemplo. Se o senhor está votando para que cargo? Não é para que candidato, é para que cargo? Eu estou votando para presidente. Mas, o senhor está no campo de deputado estadual. Então, ele vai conseguir acompanhar, obviamente, sem ver em quem a pessoa votou. Em quem está votando, mas ele vai poder dizer assim, o senhor está no campo de deputado. Ah, mas não quero votar para deputado, não. É ok, então preencha aí alguma numeração e adiante até o senhor chegar na de presidente. Porque também tem muita gente que diz assim, eu quero chegar, vou votar 2 números só quero votar para presidente. Ok, mas ele só pode votar para presidente no momento que for o voto para presidente. Então, isso a gente entende, é uma evolução que vai facilitar muito a vida, tanto da Justiça Eleitoral, como as filas, como também a vida do mesário, né? Você consegue mostrar para a gente, mais ou menos, consigo. Como é? Se Será a gente que dá quiser, para a gente deixa dar eu uma pegar aqui olhadinha, só. Dani? Esse aqui, obviamente, é um software de treinamento, né? Esse não é o software da eleição. Pronto, aqui a gente tem, ó, deputado federal, então... tem uma... Você vê que está votando deputado federal. Você vai avançando, né? Essa aqui é uma inovação dessa eleição. E a gente vê aqui, ó, que o mesário está vendo aqui, ó, votando para deputado federal. Então, se eu botar aqui, por exemplo, esses números são números fictícios. Por exemplo, candidato inexistente, voto de legenda, tá vendo? Ele entende que é voto de legenda. Confirmei, fui pro próximo, deputado estadual. E aqui ele tá vendo, ó. E aí mudou, já mudou. Mudou para deputado estadual. Então aqui a pessoa vai ver. Pronto. Conseguiu ver aqui, Dani? Ó, tá vendo agora, senador. Aí uma coisa importante, esse ano vamos ter, ó, 2 senadores, votação para 2 senadores. Então uma coisa que acontece, por exemplo, eu votei aqui num senador, né? Deixa eu corrigir isso aqui, vou botar aqui 91. Me lembro. Esses são números fictícios, certo. Mas eu poderia dizer assim, não, eu quero dar 2 votos para o meu senador. Não, isso você não consegue. Você não pode. Se você votar no primeiro, o segundo, se você repetir o número, você vai ter um cancelado. Então, certo. Também tem essa orientação para dar para senador segunda vaga. Ó, aí aqui governador, e aqui tá vendo, ó, o mesário tá sempre vendo. Mudando. Governador, ó, então tá aqui é um candidato fictício, mostra o vice, né? A gente tem mostrado assim, cada eleição a gente vai trazendo para os senadores, a gente mostra quem é o suplente, para o governador a gente mostra quem é o vice, né? E aí agora o último é presidente. Né? Então quando chega aqui, tá aqui o vice, tá aqui o presidente, tá aqui o vice dele, pronto. E aqui a gente encerra. Encerra a votação. Então isso aqui já é uma coisa nova, esse fluxo já é uma coisa nova, né? A questão, por exemplo, de acessibilidade, um dado interessante que a gente tem. Quando a gente introduziu a urna eletrônica no Brasil, esse é um dado bem interessante, a gente teve um número expressivo de analfabetos votando, porque antes eles não conseguiam votar na cédula, não liam. E quando a gente colocou uma urna que vota por número, todo analfabeto consegue entender bem os números e aí a gente passou a ter uma votação expressiva do analfabeto. Fora isso, toda a questão de acessibilidade, né? A urna está preparada para várias deficiências. Então, a pessoa cega pode votar, a pessoa que não tem, que precisa de braille, que precisa de libras. Então, ela tem libras, tem braille, tem a parte de fone, a gente coloca o fone. Aí é importante dizer que assim, não é o eleitor que chega com o fone dele e vai plugar aqui. A gente fornece um fone para evitar, por exemplo, que alguém coloque na saída de áudio um transmissor daquele Bluetooth e alguém fora consiga escutar. Se a pessoa for vender voto, por exemplo, que a gente sabe que acontece. Então, a própria Justiça Eleitoral fornece o fone para que a pessoa consiga escutar a vocalização do que ela está, como ela está procedendo na votação. Só deixando claro, Jorge, o mesário não vai ver em que candidato você está votando. Não, de jeito nenhum. Nem a gente consegue ver, veja, nem nós da Justiça Eleitoral, porque a gente, esse processo é um processo que tem que atender à lei. E a lei diz que o voto é secreto. E ele é secreto, inclusive, para nós da Justiça Eleitoral. Então, a gente criou a urna de forma que ela gravasse numa tabela, mas imagine que fosse um livro de 400 páginas, 400 eleitores por urna. Então, o primeiro eleitor que vota, necessariamente o voto dele não está gravado na primeira página. Ele faz aleatório, joga na 25. Então, a gente não consegue, a gente tem todos os votos, mas não tem a posição dos votos. Não tem a ordem, Isso faz com que a gente não consiga associar em quem, por exemplo, a Ariana votou. Porque vai cair numa posição lá que a gente não sabe. Então, nem nós da Justiça Eleitoral temos acesso a quem você votou. Isso era outra pergunta também. Como vocês garantem, como é que a Justiça Eleitoral garante a segurança interna, né, das pessoas que trabalham com a própria urna? Assim, que mecanismos? São todos esses mecanismos, né, do processo da gente. A gente tem um processo que ele vem se atualizando, são 30 anos de atualização,
e a cada eleição a gente vai aprendendo mais, mas a gente sempre está respeitando o que a legislação diz. Então, quando a legislação diz assim, o voto é secreto, ele é secreto inclusive para nós. E aí a gente construiu essa forma de gravação do registro do voto eletrônico, de forma que a gente não consiga fazer essas associações. Fora isso, como os programas são todos auditáveis e a urna não vai fazer nada diferente do que está programado e as pessoas conseguem auditar, aquilo que eu estou dizendo é confirmado por as outras entidades fiscalizadoras que auditam o nosso sistema, os famosos códigos-fontes, que são mais públicos do que tudo do mundo. Vamos lá. Terminou a votação. Já votou, urnas fechadas, vamos começar a apuração. Como é que se dá esse processo? A urna, todas as urnas têm que ir para lá, você pega um código específico da urna para levar para o tribunal, como é que acontece? Tem uma coisa que é interessante, que eu terminei que não falei, uma coisa engraçada. Quando a gente digitalizou a urna que era de lona, né? Quando a gente tinha uma urna de lona, a primeira coisa que tem que se mostrar para o eleitor é que você está começando com a urna de lona, mas não tem nenhum voto. Então, antigamente, as pessoas pegavam aquele saco grande, abriam, mostravam assim e batia, né? E só, não tem nada aqui dentro, tá vendo? Tá vazio. Quando a gente foi fazer com a urna, aí como é que a gente bate a urna? Não tem como bater. Aí sai um primeiro relatório, que eu imprimi até que está aqui já, que é um relatório que a gente chama de zerésima. O que é uma zerésima? A gente criou esse nome zerésima. É um relatório que mostra que tudo está zero. Ó. É um relatório aqui que mostra que você... Assim, isso aqui é o equivalente de a gente mostrar o saco vazio. É um relatório chamado zerésima. De que esse todos os votos saíram da urna. O que é que acontece? A urna ela é programada para só funcionar e receber votos a partir, por exemplo, no primeiro turno, que vai ser dia 4 de outubro, é sempre o primeiro turno, sempre no primeiro domingo do mês de outubro. Sim. Segundo turno, sempre no último domingo do mês de outubro. Mas ela só funciona às 8 horas da manhã. Se você ligar no sábado, se ligar de 5 horas da manhã, vou botar a voto aqui, você não consegue fazer isso. Normalmente os mesários ligam a partir das 7 para imprimir a zerésima, fazer todas as conferências. E isso aqui é um documento que é guardado. Isso compõe um dos artefatos da eleição, né? Assim, para mostrar assim, a urna começou, ela estava com 0 votos, ninguém votou antes. E aí, a partir das 8. Quando ela termina, ela vai fazer o seguinte, que isso aqui é perceba bem o que é isso. Isso aqui é o relatório final. Certo. Impresso. Então, veja, isso aqui, os fiscais estão lá. Os fiscais conseguem receber essas cópias. A gente imprime, de início, 5 cópias, mas se tiver mais fiscais, a gente imprime mais. Então, uma cópia dessa fica fixada na sessão eleitoral, outra cópia vai para o cartório, essas cópias vão para os fiscais de partido, né? E a partir daí, tem um QR Codezinho que sai no final, e aí, a partir daí, a gente faz a gravação do dado, e esse dado, ele fica gravado aqui num cartãozinho. Eu vou fazer uma coisa que não se deve fazer, mas assim, eu não vou simular o fechamento, mas eu vou lhe mostrar como é que funciona. Ele grava numa mídia dessa de resultados. Isso aqui a gente chama de mídia de resultados. Então, como se fosse um aí pendrive. Estão os votos. Aqui vai estar os votos que estão descritos nesse Também papel. aí. Certo. No papelzinho está descrito. O partido recebeu. Esses votos são gravados nessa memória de resultado que está criptografado. Aí perceba bem, agora vamos desmanchar uma fake news, né? Uma desinformação. O que é que as pessoas dizem? Elas dizem, não, a gente confia na urna. A gente não confia que os votos vão ser modificados ao longo da totalização. Porque aí o passo seguinte é a gente pegar essa mídia aqui, a gente leva para um local de transmissão, ou o próprio cartório, ou a gente tem, por exemplo, para essa eleição a gente vai para mais de 700 locais que a gente transmite. O que é transmitir? A gente vai pegar essa mídia, colocar ela dentro da rede da Justiça Eleitoral, isso vai para uma máquina central no TSE em Brasília, que consolida todos esses votos, e ele vai ser descriptografado, é uma chave de 256 bits, a gente não tem computador que faça isso, a não ser com... Assim, o tempo é enorme se tivesse capacidade de descriptografar, e aí vai ser feita toda... Ou seja, você ainda estaria descriptografando, você acabaria a apuração não tem, e você ainda hoje estaria tentando o mundo não tem tecnologia para conseguir descriptografar no tempo que a gente faz isso. Mas, digamos que chegasse o tempo quântico, e aí viesse uma entidade estrangeira com um computador quântico que conseguisse descriptografar isso aqui e conseguisse adentrar nos arquivos da gente e modificar o resultado. Concorda que ia dar diferente com o que foi impresso no papel? Totalmente, iria. É simples isso, né? Mas as pessoas às vezes não entendem o quão simples é. É simples assim. Quer dizer, se alguém conseguisse fazer toda essa operação, modificar o resultado, ela seria
diferente daquilo que foi impresso, que está lá no local de votação, que está com o próprio partido, então significa que o partido teria uma prova impressa por nós mesmos de uma fraude, né? Concorda? De uma fraude, exato. Mas isso nunca aconteceu em 30 anos. Mas isso é o que se fala sempre. Mas assim, isso nunca aconteceu por conta disso tudo que eu lhe falei, né? Assim, esse é muito simples. Aí as pessoas às vezes dizem assim, eu quero voto impresso. Eu digo, a gente já tem o resultado impresso. Já existe, né? Já existe o resultado impresso. É porque muitas vezes as pessoas confundem como sendo cartão de crédito. Eu vou no restaurante e eu recebo um comprovante. Mas assim, o voto é secreto. A gente da Justiça Eleitoral cumpre o que o próprio Congresso Nacional escreveu como lei. E a lei diz que o voto é secreto. E a gente sabe que dentro do Brasil a gente tem aquelas questões de compra de voto, etc. E isso, inclusive, é uma proteção para o eleitor. Então, ter uma cabine indevassável, ter aquela possibilidade de você votar sem influência de ninguém, ainda é importante para o nosso país. Importantíssimo. A gente está se aproximando do fim do programa, Jorge. Depois de toda essa explicação, o que você acha, o que explica esse momento que a gente está vivendo de tanto questionamento com relação às urnas? Veja, eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. A gente, por exemplo, quando eu entrei na Justiça Eleitoral em 2001, em 2002 a gente não falava disso, em 2004 a gente não falava disso, em 2006 a gente não falava disso, em 2008 a gente não falava disso, em 2010 a gente não falava disso, em 2012 também não, em 2014 muito menos. E a gente, inclusive, era tido como um dos órgãos mais confiáveis do país. O que é que mudou? O que mudou foram as redes sociais. Então, tendo redes sociais que começaram a induzir, né? Porque ela induz hoje consumo, a gente sabe das bolhas, dos fenômenos, e é importante estar numa televisão universitária, porque assim, o palco onde isso é estudado, isso é debatido, é na academia. E a gente viu um processo de redes sociais que começam aí a trazer informações para confundir. E óbvio que tem interesses que são interesses que não são republicanos, são interesses que talvez não sejam nem nacionais, tem interesses internacionais, a gente sabe disso, a gente está numa TV universitária e a gente sabe dos movimentos, por exemplo, do Brexit na Inglaterra, a gente sabe de influências nas eleições americanas e a gente sabe das tentativas de influências nas nossas eleições, porque pelo que você está vendo aqui, a gente não tem problema de segurança na urna. Onde é que a gente tem uma possibilidade de fraude na cabeça do eleitor? E onde é que isso está acontecendo? Isso está acontecendo nas redes sociais. Como essas informações são manipuladas. E haja vista que a gente tem redes sociais, e vocês devem ver as tensões da Justiça Eleitoral com a regulação de redes sociais, porque, por exemplo, a Ariana tem responsabilidade com o que ela fala. Se a Ariana, a TVU, estiver publicando alguma coisa aqui que não seja, você vai responder por isso. E a gente vê essa tensão quando a gente faz com que as redes sociais se responsabilizem. Então, se traz muito um conceito que é assim, a rede social não é responsável por isso. Ok, mas ela garante que quem está falando na rede social existe, né? Porque o grande problema é assim, está associado àquela pessoa que às vezes a gente olha que são bots, que são robôs, que não têm uma identidade. É como se... Então, se você não garante isso, no meu entendimento, você passa a ser responsável por aquilo. Sim, claro. Né? Se entra uma pessoa qualquer e fala qualquer coisa aqui, como é que você vai responsabilizar uma pessoa que você não sabe quem é? Né? Então, essa questão das redes sociais, isso desequilibrou muito essas questões relativas às desinformações. A gente não tinha isso antes. Isso passou a existir nesse momento. E ela não funciona só para a Justiça Eleitoral. A gente tem visto isso funcionando contra vacinas, a gente tem visto isso funcionando com questões políticas, a gente tem visto várias pautas que têm sido induzidas equivocadamente por essas redes sociais, que nenhuma delas são nacionais. A gente não tem nenhuma rede nacional, né? A gente está aí cheio de redes sociais de potências estrangeiras, onde a gente está ali imerso e as pessoas desavisadamente terminam caindo naquilo, nessas bolhas de desinformações. Desinformação. Né? Então esse é um fenômeno que, assim, eu acho que talvez seja o fenômeno mais importante e mais grave, né, assim, que a gente tem vivenciado nos últimos tempos e que a universidade tem um papel, né, para poder a gente tem hoje um programa de combate à desinformação, porque já saímos da Justiça Eleitoral em si para poder tentar combater essas desinformações nas redes sociais e vocês acompanham aí as tensões que advêm desse combate, né? Mas isso é uma coisa extremamente importante e que deveria ser usado para o bem, né? Se tivesse sendo utilizado para o bem, talvez a gente tivesse fazendo muita coisa com isso. Né? Talvez a gente estivesse ensinando o pessoal a ler, talvez a gente estivesse ensinando uma série de coisas, mas assim, o que a gente tem ensinado hoje, o que tem se aprendido, são realmente desinformações, né? Jorge, muito obrigada por essa aula aqui com a urna eletrônica.
descobri várias coisas que eu não sabia. Eu acho que é ótimo a gente poder mostrar para todo mundo isso e desmistificar e combater essa desinformação com relação ao nosso processo eleitoral. Muito obrigada e bom trabalho, que vai ser árduo, né? Sim. Agora já começou. Já começou. É intenso, mas é bonito e assim, é uma coisa que eu brinco sempre. Eu estou voltando dos Estados Unidos agora, a gente tem feito muitas inserções fora do país e o brasileiro às vezes tem muito aquela coisa assim, não, no Brasil é ruim, não, é muito bom, a gente é reconhecido, é quase como se isso aqui fosse o Pelé. Né? Isso aqui é reconhecido lá fora como Pelé, as pessoas querem aprender com a gente, mas as desinformações são tantas que fazem com que a gente não tenha orgulho desse processo que é tão bacana, tão bonito e que a gente tenha acompanhamento de outros países tentando aprender com a gente. Então, assim, o Brasil tem essa missão e isso aí é uma coisa que a gente vem ensinando para outras nações. Tá bom. Obrigada, Jorge, mais uma vez. Amanhã o Opinião Pernambuco especial Eleições fala sobre governabilidade e poder legislativo, os pontos de convergência e tensão entre o executivo e o legislativo. Até lá.